Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã. Estamos direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje, seguindo a nossa programação do mês sobre pecuária, vamos focar na prenhez precoce em novilha Nelore. Quem está aqui comigo mais uma vez no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, Joelson Silva, mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Luiz. Bom dia, produtor rural mato-grossense do Brasil, né? Prazer estar mais uma vez aqui trazendo inovação para a nossa pecuária, Luiz. Maravilha. O Joelson, que é médico veterinário, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, que sempre que vem aqui traz muita informação de qualidade, informação extremamente importante para que você acompanhe, internalize essa informação e possa aplicar na sua propriedade. Joelson, vamos direto então, que eu sei que você preparou bastante coisa. Prenhez precoce em novilha Nelore. É um caminho sem volta? Com certeza, Luiz. É um caminho sem volta porque a nossa pecuária tem muito que desenvolver ainda. Tá? E a precocidade sexual na novilha Nelore é algo que precisa ser explorado melhor. Tá? Temos algumas fazendas que já fazem isso no Brasil há mais de 20 anos. Tá? Entretanto, mais voltado para a parte de animal PO. E hoje, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, isso vem sendo muito praticado em fazendas comerciais. Tá? Luiz, propriedades comerciais empreendo novilhas com 12, 14 meses, novilha Nelore. Tá? Isso é algo extremamente que vem agregar mais valor ao nosso rebanho brasileiro. Vai melhorar o resultado exponencialmente, com certeza. Tá? Luiz, o nosso sistema de cria no Brasil, tá? A raça Nelore predomina no país. Se eu pegar as raças ebuínas que tem aqui no nosso país, 80% dessa raça é constituída pelo rebanho Nelore, da raça Nelore. Tá? E essas novilhas Nelore são tidas como tardias. Tá? Por que tardias? Porque elas demoram a emprenhar, geralmente por volta dos seus 24 a 36 meses. Tá? Consequentemente, elas vão ter uma idade ao primeiro parto tardia. Tá? Quando eu comparo isso com rebanho nos Estados Unidos, por exemplo, rebanhos de raças taurinas ou raça europeia, tá? Essas fêmeas têm condição de emprenhar com 12 a 14 meses de idade. Consequentemente, elas vão atingir o seu primeiro parto por volta dos 24 meses. Então, estão se buscando no Brasil, imprimir no nosso rebanho também essa característica. Tá? Só que fica a pergunta, Luiz, será que não existe no nosso rebanho fêmeas precoces? Com certeza que sim. Entretanto, precisamos identificar esses animais e dar condições nutricionais para esse animal atingir um peso adequado para a estação de monta, tá? E desafiar essas novilhas, né? Como assim desafiar? Expor ela à reprodução e verificar se ela vai emprenhar ou não. Agora, só de cara nessa comparação que você traz aqui, já dá para ver a diferença de eficiência. Claro que a gente está falando aqui de realidades, né, distantes, mas você emprenhar com 24 meses, né, ou 36 meses de idade, ou seja, você fica muito tempo até conseguir obter resultado com aquela novilha, com aquela fêmea, e de fato a atividade cada vez mais permite menos esse tipo de situação. Com certeza, Luiz, porque a nossa margem de lucro, cada dia que passa, está sendo menor. Tá? Então o produtor tem que explorar as suas alternativas para agregar mais valor ao seu rebanho, ou seja, para ter mais lucratividade dentro da mesma atividade com um rebanho igual. Tá? Exemplo que você comentou, Luiz, se essa novilha ela vai emprenhar com 12 ou 14 meses, eu posso afirmar que eu vou reduzir a duração da recria dessa fêmea pela metade. Tá? E isso é extremamente interessante. Tá? Por exemplo, a gente observa nessa tabela, tá? Uma idade do primeiro parto, 3 anos. IPP, idade do primeiro parto. Idade do primeiro parto, 3 anos. Tá? Eu tenho duas categorias que elas são produtivas. Vaca adulta e vaca parida com 3 anos. Ou seja, somente essas duas categorias de um rebanho que trabalha com cria estão dando lucratividade para o produtor. Tá? São a principal fonte de renda. Já para a situação que é uma idade de primeiro parto, 2 anos, eu tenho uma vaca adulta que ela está me dando bezerro. Eu tenho uma vaca parida com 3 anos. Tá? E aqui eu já posso ter uma fêmea parida com 2 anos. Tá? Ou seja, Luiz, a redução na fase de recria permite eu ter mais animais produtivos dentro da mesma condição. Tá? Consequentemente, eu vou ter mais quantidade de bezerros para me vender e também mais vaca de descarte, porque eu estou fazendo estação de monta. Ao final, eu vou descartar as vacas vazias para o mercado. Ou seja, eu vou agregar valor, agregar mais lucratividade na minha atividade por duas formas. Maior quantidade de vaca de descarte, comercializado para o frigorífico, e maior quantidade de bezerro desmamado
vendido para o mercado. Como tá? você disse, né? Você vai criar a condição na tua propriedade para fazer essa tentativa e você falou, vamos colocar essas novilhas já em prova, vamos colocá-las em teste, fazer essa provocação. Exatamente Perfeito. isso. Tá? Aí, Luiz, para a gente resumir as vantagens aqui da novilha precoce, tá? A primeira dela, para relembrar ali, ó, redução de uma categoria improdutiva. Ou seja, se eu estou entrando com essa novilha para reprodução por volta dos 12 a 16 meses, tá? Eu vou antecipar a idade do primeiro parto. Tá? Aumento do faturamento com a venda de bezerro, a gente já comentou sobre isso. Tá? Se eu tenho dentro do meu rebanho uma categoria que ela já passou a ser produtiva mais cedo, eu vou passar a vender mais bezerros. Outro ponto também, aumento do faturamento com a venda de vaca de descarte. Tá? Às vezes, Luiz, chegava lá por volta dos 3 anos, alguma novilha por algum fator genético ou de criação, ela não emprenha. Ou seja, o produtor fica recriando essa novilha até os 24 meses, ela não vai emprenhar, tá? E está na propriedade. Ou seja, eu identifico ela mais cedo e já elimino ela da minha propriedade. Perfeito. A antecipação também, Luiz, da idade ao abate dos machos, tá? É um fator. Se as fêmeas são precoces, os machos também são precoces, com a possibilidade de chegar numa idade ao abate mais cedo, produzir uma carcaça de maior peso e até, Luiz, uma carcaça de melhor qualidade. Tá? E outro fator aqui é o melhoramento genético do rebanho. Por quê? Se eu trabalho com fêmeas precoces, ano após ano, eu estou selecionando essa característica na minha propriedade. Ou seja, com o passar do tempo, todas as minhas matrizes são precoces. Todas as minhas matrizes têm condição de gerar uma bezerra e um bezerro também, né, precoce. Tá? Há alguma orientação para a escolha do reprodutor que vai emprenhar essas matrizes? Com certeza, Luiz. Tá? A escolha do reprodutor ela é fundamental, independente se for IATF ou se for uma monta natural. Tá? O reprodutor é o principal responsável pelo melhoramento genético do rebanho. Por quê? Um reprodutor, se eu estou numa monta natural, ele vai deixar 25, 20 bezerros, filhos dele, né, por ano na propriedade. Tá? Ou seja, ele consegue agregar mais genética no rebanho em relação às vacas. Tá? Vaca pode ter um filho por ano, o touro não, pode ter 25 se for trabalhar com monta natural. Né? Agora, se for uma inseminação ou IATF, aí a quantidade de filhos é limitada. Tá? Esse touro, Luiz, precisa ter um exame de lógica satisfatório. Tá? Com certeza, é um ponto fundamental. Tá? Entretanto, eu tenho que observar também as DEPs desse touro. Tá? O que é DEP? Diferença esperada na progênie. São características que você vai ver, produtor rural, quando você for comprar o seu touro, ou numa fazenda, ou até for numa central de inseminação. Tá? Se eu for comprar um sêmen de um touro para colocar nas precoces, o ponto fundamental tem que ter uma DEP negativa para peso ao nascimento. Por quê, Luiz? Ou seja, tem que nascer leve. Isso, tem que nascer um bezerrinho pequeno. Essas fêmeas elas são menores, consequentemente, se o bezerro nascer muito grande, pode ter um problema de parto. Então, eu já elimino esse problema escolhendo um touro mais adequado para essa novilha precoce. Tá? E também, Luiz, observar outras DEPs, como por exemplo, peso ao nascimento, peso ao sobreano, racial, tá? Frame size, que é o tamanho do animal. Tá? Animais menores, a tendência são mais precoces. Musculosidade, aprumos, estão num sistema de pasto, o animal precisa caminhar para pastejar, então isso é importante, aprumos. Profundidade de costela, pigmentação, temperamento, Luiz, até buscar uma matriz mais precoce, eu consigo mais precoce e mais mansa. O reprodutor permite isso. Tá? Agora é o seguinte, só para a gente fazer um alerta aqui, Joelson, a gente está buscando então com peso negativo, né, uma DEP negativa, não significa, isso está ficando bem claro aqui, que você vai estar diminuindo a qualidade do teu rebanho, né? Você está analisando cada ponto da DEP justamente só encontrando um animal que vai nascer menor, mas ele vai ter toda aquela aptidão para ganhar peso lá na frente, com genética, com qualidade, pensando lá na hora de levar para o frigorífico. Exatamente. Com certeza, isso. Luiz. Esse animal, por mais que ele nasce com um peso menor, o seu desenvolvimento, o seu peso a desmama, o sobreano e o peso da sua carcaça é semelhante aos demais animais do rebanho. Tá? Perfeito. Ele só nasce menor. Tá? Entretanto, o seu potencial de desempenho é semelhante aos demais. Por isso que tem que analisar todas as informações. Com certeza. Desse Tá? E assim também, Luiz, tá? Não esquecer de olhar a DEP para precocidade. Tá? Colocamos todas essas DEPs aqui, mas se o produtor quer selecionar precocidade,
a primeira DEP que ele vai observar é essa, tá? Perfeito, Gelson. E assim, Luiz, um ponto fundamental para mim obter fêmeas precoces na minha propriedade é a estação de monta, tá? Se eu trabalho com a estação de monta curta, tá? O ideal é que eu tenha a maior proporção de fêmeas emprenhando no começo da estação de monta, tá? Essas fêmeas que emprenharam cedo na estação de monta, elas vão parir bezerros por volta do mês 8, 9 e 10, que são as fêmeas que têm condição de entrar precocemente para a estação de monta subsequente, tá? Por quê, Luiz? Aquela fêmea que ela emprenha no final da estação de monta, a sua bezerra, ela vai ter menor tempo de recria para atingir o peso adequado para a idade para entrar na estação de monta, tá? Porque o peso para novilho tem que ser ao redor dos seus 300 quilos. Então vamos lá, a gente está no mês de abril, entrando na segunda quinzena, terminando a primeira quinzena do mês de abril, qual a orientação então lá para frente? O que é importante fazer? Com certeza, Luiz. Se essas bezerras já estão sendo desmamadas agora, tá? O produtor precisa pensar num plano nutricional adequado para recriar essa novilha durante a seca agora e ela chegar na estação de monta no final do ano com 300 quilos, tá? Com certeza que essas novilhas elas vão entrar um mês depois das vacas para reprodução. Por quê? Elas precisam de um tempo maior para atingir o peso adequado para iniciar a sua vida reprodutiva. Perfeito, Joel. Vamos fazer uma pausa aqui. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na sequência, estamos aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, falando sobre prenhez precoce em novilha Nelore. Está aqui comigo Joelson Silva, que é veterinário, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Joelson, você fez um alerta no fim do primeiro bloco para quem está pensando, né, em implantar na propriedade, buscar essa precocidade também nas novilhas aí, né? Conseguir emprenhá-las mais rápido, e alertou para a importância da nutrição, especialmente agora, fechando o mês de abril, né? Entrando na segunda quinzena de abril, olhando lá para frente, já intensificar essa nutrição, buscar colocar qualidade. E eu sei que você abre esse segundo bloco falando justamente sobre a importância da nutrição. Por que é preciso investir em nutrição? Que resultados você consegue a partir desse investimento? Com certeza, Luiz. Se eu quero obter uma fêmea precoce, o primeiro ponto é ter essa característica no rebanho, através do melhoramento genético. Tá? E a nutrição vai dar condições para que essa fêmea ela tenha um crescimento adequado e chegue ao peso recomendado para a reprodução jovem, por volta dos seus 14, 16 meses. Ou seja, não dá para fazer uma coisa ou outra, você tem que caminhar em conjunto. Com certeza. Genética com certeza. E numa nutrição adequada. Com certeza. Tá? Aqui temos algumas opções aí, em termos de manejo nutricional, tá? Que eu posso implantar na minha propriedade para garantir que o meu animal chegue ao seu peso adequado para reprodução, mas jovem, tá? Primeiramente ali é o creep feeding, que são instalações aí que eu posso fornecer uma suplementação adequada para o bezerro durante a sua amamentação, durante a sua fase de cria. Tá? E na sequência, após o desmame, o produtor vai elencar qual que vai ser a alternativa mais adequada à sua propriedade. Por exemplo, uma suplementação a pasto. Tá? A gente viu assistiu no outro Bom Dia Senar, já que a Marina comentou sobre manejo de pastagem. Tá? A pastagem é um ponto fundamental, é barato. Tá? Se ela estiver bem manejada, com certeza que eu preciso entrar com quantidades menores de suplementação. Tá? Outra alternativa, Luiz, é colocar essas fêmeas durante a seca num confinamento. Tá? Vale lembrar que a recomendação é ficar mais em pasto do que em confinamento. Tá? Porque existem alguns estudos que já mostram que as fêmeas que ela foi recriada em confinamento, elas dão uma resposta menor em taxa de prenhez. Por quê? Provavelmente isso é devido ao estresse. Tá? Então, se tiver pastagem, é mais recomendado, tá? Mas se não tiver, confinamento vai ser utilizado. Importante esse alerta, viu? Com certeza. Se tem opção, vamos para o passo. Tá? A gente tem uma alternativa também aqui de novilhas em pastagem de integração, lavoura, pecuária, onde eu tenho nos próximos 12 meses aí colheita do milho, né? Eu posso estar utilizando uma integração aí com capim de qualidade e ter um alimento adequado para esses animais durante a seca. Tá? Luiz, a gente tem pastagem no Mato Grosso aí que chega a dar 10, 11% de proteína durante a seca. Então, numa condição dessa, com certeza que a quantidade de suplementação ela é menor. Tá? Por que eu estou batendo nessa tecla da nutrição, Luiz? Porque está ali embaixo, para chamar a atenção. A nutrição ela influencia a idade do primeiro parto. Através do quê? De estímulos positivos para a secreção de hormônios
reprodutivos. Ou seja, se o animal está em condição corporal boa, tá? Se tem gordura subcutânea, uma fêmea de 14 meses, tá? O seu corpo responde positivamente que ela tem condição de emprenhar. Tá? Então não adianta ela ter genética, também tem que ter nutrição. Perfeito, tá? Perfeito. Ótimo alerta. A gente complementa ainda mais essa informação, Luiz, olhando essa figura. Por exemplo, ó, aqui eu tenho na primeira coluna uma taxa de prenhez de 32%. Tá? Isso foi devido a fêmeas leves, que o produtor pode ver a legenda abaixo da coluna azul ali. Ó. Isso foi conseguido com fêmeas leves, com próximo a 237 quilos. Para você que está assistindo, está aqui, ó, coluna A, Isso, essa aqui que o Joelson está se referindo. Isso. No que eu olho a última coluna, tá, eu obtive 46% de prenhez aproximadamente. Isso foi devido ao maior peso dessas fêmeas para a reprodução. Ou seja, Luiz, precisa fazer com que essas novilhas ela atinjam um peso adequado para manifestar melhor cio durante a estação de monta. Joelson, como a gente conversava aqui, né, durante o programa, até um pouquinho antes do programa, os números são claros, né? Quando você mapeia a tua propriedade, você mapeia de fato a eficiência, você consegue enxergar o resultado, né, que, como você está mencionando, a nutrição, a boa nutrição traz para o seu rebanho e, consequentemente, vai trazer resultados também melhores lá na frente. Né? Com certeza, Luiz. Por mais que a gente está falando de reprodução, algo voltado para reprodução, o produtor ele precisa tecnificar a sua propriedade. Tá? Hoje, qualquer fazenda tem que ter administração semelhante a empresas, acompanhar os índices econômicos, produtivos, reprodutivos, para tomar decisões mais adequadas. Então, assim, hoje a gestão é a chave do sucesso. Tá? Perfeito, podemos seguir. Outro ponto fundamental, Luiz, é a IATF. Tá? O que é IATF? Inseminação artificial em tempo fixo. Tá? É uma inseminação onde eu utilizo fármacos para controlar a sincronização e o ciclo estral das vacas em reprodução. Tá? É recomendado que essas fêmeas elas sejam utilizadas em IATF, tá? Para garantir que elas emprenhem mais cedo na estação de monta. Por mais que elas vão começar, às vezes, um mês depois das vacas adultas, tá? É interessante utilizar a IATF para conseguir fazer essas fêmeas emprenharem mais cedo. Tá? Entretanto, Luiz, também é recomendado utilizar um protocolo de indução, tá? Antes do protocolo de ATF. O que é esse protocolo de indução? Tá? Esse protocolo se utiliza hormônios onde eu vou induzir a primeira ovulação nas fêmeas que ainda estão pré-púberes. Ou seja, por mais que elas tenham genética, tenham nutrição, uma ou outra ela não está ainda ciclando. Então esse protocolo de indução vai fazer a fêmea ela passar para púbere e ter melhor resultado quando for utilizar a IATF. Tá? Perfeito, perfeito. Podemos seguir então, Joelson? Podemos sim, Luiz. Agora vem um ponto interessante. Vou até chamar a atenção você, telespectador, porque agora vamos traduzir em números com um exemplo aí que o Joelson trouxe, a diferença, o impacto positivo, isso vai chamar muito a atenção, o impacto positivo que essas ações podem trazer para a fazenda em termos financeiros, né, Joelson? Com certeza, Luiz. A gente tem nessa tabela aqui um faturamento que uma propriedade que trabalha com cria e utiliza fazer a prenhez das suas novilhas com 24 meses, tá? Essa propriedade que utiliza a prenhez aos 24 meses, a fêmea vai parir por volta dos seus 3 anos. Ou seja, esse produtor ele vai ter receita pensando em vaca de descarte, novilha de descarte e bezerros que vai para o mercado ser comercializado. Tá? Isso me dá um faturamento por volta de R$ 989 mil. Tá? Lembrando isso, que isso aqui é uma condição, tá? Uma propriedade simulando aí, 1.000 animais aí durante a seca. Tá? Quando eu vou para uma condição onde a prenhez ela acontece por volta dos seus 14 meses, esse produtor ele vai ter receita de venda de vaca de descarte, novilhas de descarte aos 24 meses, novilhas de 12 meses que não emprenham. Ele já identificou ela e já descartou. Tá? E também a venda de bezerros para o mercado. Tá? Esse produtor ele passa a ter um aumento, Luiz, de 39% no seu faturamento. Tá? Então, assim, é algo que chama a atenção. Tá? Com certeza que o investimento dele numa condição dessa, de uma prenhez precoce, vai ser maior. Tá? Entretanto, isso com certeza que é lucrativo, é viável, é rentável.
E é interessante aqui que você coloca, quando ele começa a descartar também aquelas novilhas mais novas que não emprenharam, você também está deixando de gastar com a alimentação dessas novilhas, como você mencionou no primeiro bloco, né? Ainda tem essa diferença ali de custo que você está tirando ainda, né? Bem lembrado, Luiz, com certeza. Se eu vou colocar a novilha na reprodução com 24 meses, tá? Um ano pelo menos. Você vai ficar com ela mais ou menos 14 meses, um ano, recriando ela na sua propriedade, consumindo o capim, suplemento, gastando com ela com vacina, com vermífugo, tá? Ela vai estar lá com todos os custos, só que ela não vai emprenhar, tá? Se eu trabalho com a precoce, eu identifico essa fêmea mais cedo e já descarto ela logo do meu rebanho. Perfeito. Tá? Vamos partindo então para os últimos slides. Tá? Luiz, a gente tem essa tabela aqui, que são dados de uma empresa de reprodução aqui, que atua aqui no Mato Grosso, tá? Com várias categorias aí, com taxa de prenhez variadas, tá? Eu quero chamar a atenção aqui. Aqui são exemplos reais. São exemplos reais de fazendas comerciais, tá? Não é fazenda que trabalha com PO, tá? É gado comercial, tá? A gente tem precoce, Luiz, por exemplo, nessa fazenda 1, resultados de IATF aí, ó, próximo a 53%, tá? Uma IATF dando 53% de prenhez, tá? Outra propriedade aqui, próximo, tá? Mas o produtor, ele tem um mito de ter medo de fazer essa fêmea emprenhar precocemente, com medo de ela não emprenhar novamente, tá? E aqui a gente já pode ver, Luiz, ó, uma primípara precoce, que é uma fêmea que ela tem por volta dos seus 24, 25 meses, tá parida, ela já entrou com a sessão de monta, e tiveram um resultado de 72% de prenhez. Ou seja, Luiz, se eu tenho condições nutricionais adequadas para essa fêmea, tá, ela vai emprenhar jovem, ela vai parir jovem e ainda vai conceber um novo bezerro jovem. Tá? E, Luiz, para a gente fechar a nossa apresentação, tá, essa figura aqui chama muita atenção. Tá? Que é uma fêmea, pela foto eu posso afirmar que ela é jovem, tá? Por volta dos seus 25 meses, com a bezerra ao pé de 5 meses de idade, tá? E uma prenhez confirmada já de 3 meses, tá? É isso que a pecuária de cria, Luiz, busca, tá? Fêmeas que parem, que emprenham precoce, tá? Que desmamam um bezerro pesado e que voltam à reprodução no próximo ano novamente, tá? É isso que a pecuária ela precisa. A busca pela eficiência com os caminhos com certeza, que precisam ser percorridos. Com Joelson, certeza. obrigado pela sua participação. O Joelson, assim como os outros instrutores do Senar, podem estar na região, na sua região. Basta que você busque, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município e traga, né, peça para que esse assunto esteja aí no leque de treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural na sua cidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas informações. Professor. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até semana que vem.